Decifrando o passado. Os segredos da Cabala. Na Babilônia, no início do século VI antes da Era Comum, um israelita chamado Ezequiel teve uma visão. Dirigiu o olhar, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, relampejando incessantemente. E em meio aos raios havia um trono. Sentado no trono havia o vulto de um homem. Ezequiel acreditava ter vislumbrado o paraíso e visto Deus sentado em seu trono. Essa visão fascinou um grupo de judeus místicos. Eles esperavam que um dia o estudo dessa imagem os conduzisse a Deus, unificando-os em um só Espírito Divino. No século II da Era Comum, o Império Romano controlava a região onde hoje é Israel. Nessa época, muitos judeus se voltaram para o misticismo. O rabino Shimon Bar Yochai era um desses homens em busca de respostas. Segundo os textos judaicos, Bar Yochai se escondeu dos romanos por 13 anos nesta caverna em Pequim, Israel. Seus métodos singulares e sua devoção fizeram dele uma das primeiras figuras-chave da história da Cabala. Assim como Bar Yochai, pequenos grupos de judeus místicos tentavam alcançar um entendimento maior. Some kind of experience of the divine. They used certain meditative techniques that worked them up into another suggestive hypnotic trance. Suas atividades eram secretas. Os místicos advertiam que essa prática era muito perigosa para leigos. As lendas falam de noviços que enlouqueceram ou foram mortos por estarem despreparados para as poderosas forças espirituais que despertaram. Com a meditação, os místicos acreditavam ter reproduzido a visão que o profeta Ezequiel tivera. Nessa visão, a entrada do paraíso era obstruída por portais. Os místicos tinham de passar por eles. As entradas eram guardadas por anjos ameaçadores que impediam a entrada dos indignos no paraíso. Antes de poder avançar, os místicos tinham de aprender os complicados nomes dos anjos e repeti-los um determinado número de vezes. The mystics would wear amulets that would shield them from the power of the angels. And if they went through one of the gates and they got into the throne room, then they would have this vision, they would learn the secrets. Fugindo da tortura e da execução, os judeus se dispersaram pela Europa e pelo Oriente Médio, levando suas tradições secretas aos novos territórios. Até o século XIII, os ensinamentos místicos foram transmitidos às comunidades judaicas na atual Alemanha, França e Espanha. O termo Cabala, que significa recebimento em hebraico, era usado para descrever aquela prática. We're really talking about a small group of Jewish teachers, rabbis, spiritual people who were gathering the earlier traditions, developing techniques of meditation. Um dos momentos mais significativos na história da Cabala ocorreu em 1280, quando um rabino espanhol afirmou ter descoberto mais um texto misterioso. Esse seria em breve o livro mais importante na Cabala. Chamava-se Zohar, que significa fulgor ou esplendor em hebraico. It's really the masterpiece of Kabbalah. The ideas of the Zohar are very radical and very startling. Escrito principalmente em aramaico, era repleto de simbolismo arcano e linguagem erótica. Os cabalistas acreditavam que se conseguissem decifrar o Zohar, desvendariam os mistérios do céu e da terra. Até o século XIII, a Cabala tinha se propagado pela Europa e pelo Oriente Médio. O Zohar é um romance sobre a jornada do rabino Shimon Bar Yochai e de um grupo de rabinos pela região onde hoje fica Israel.
Os místicos continuavam a explorar os mistérios do Zohar, enquanto um cabalista espanhol do século XIII criava uma nova forma de comunhão com Deus. A técnica de Abraham Abulafia envolvia meditação e movimentos como os da yoga. Seus seguidores realizavam movimentos com as mãos e a cabeça para se concentrar. Ao norte de Jerusalém, na Galileia, os judeus místicos conhecidos como cabalistas se estabeleceram na cidade de Safed. A number of Kabbalists were attracted to Galilee, partly because Rabbi Shimon Bar Yochai, the hero of the Zohar, had wandered around the Galilee. Hoje, as ruas empoeiradas e sinuosas de Safed abrigam artistas e muitas galerias. Mas há 5 séculos os cabalistas acreditavam que um dia o Messias caminharia por estas ruas. One of the scriptures, it is being said that the Messiah, when the Messiah will come to Jerusalem, he will first appear in the Galilee. So they sort of want to be the first ones to catch him. Os mestres da Cabala em Safed ensinavam seus discípulos a se ocupar com meditação, jejuns. O líder mais famoso foi o rabino Isaac Luria. Quando Luria começou a pregar em Safed em 1570, foi considerado um dos mais importantes homens sagrados do século. Ainda jovem, Luria passara vários anos recluso no Egito. Ali, dizem os cabalistas, Luria estudou o Zohar e teve visões de anjos e profetas bíblicos. There's some evidence that he used the Zohar as sort of a mantra, that he will take passages of the Zohar and repeat it over and over again until he got deep inside it. Nesse estado de transe, Luria adquiriu capacidades extraordinárias. Rabbi Isaac Luria, he could look at a person's forehead and read everything about that person. Somewhat like reading the palm. He was a healer. He could tell people's past lives and what has to be fixed. Luria acreditava que uma compreensão da vida passada poderia elucidar os problemas do presente. Ele pregava a teoria da reencarnação, na qual todo indivíduo descende de determinada alma antepassada posterior a Adão e Eva. You descended from either Cain or Abel, or you descended from the 3 sons of Noah, Shem, Ham, and Japhet. So you have at least 5 options, if not more, of a basic soul root. And that soul root determines your essential nature. Com a ajuda de Luria, muitos cabalistas buscaram os elos no passado. Estas sepulturas em Safed assumiriam um importante papel na busca pelos túmulos de encarnações anteriores. They would take on the soul of the deceased who was lying there and speak with that person's voice. Até hoje continuam em Safed os rituais nas sepulturas e as peregrinações. Aqui os discípulos se reúnem na tumba do rabino Shimon Bar Yochai. No século XVI, as ideias místicas da Cabala haviam chegado à maior parte do mundo judaico. Eram praticadas em toda a Europa, no norte da África e no Oriente Médio. No século seguinte, a Cabala se propagaria como religião. O século XVI foi marcado pela disseminação sem precedentes do misticismo judaico, a Cabala.
Şabetai Zvi nasceu na atual Esmirna, Turquia, em 1626. Quando jovem, Zvi era atormentado por constantes pesadelos de ataques demoníacos e recorria ao Zohar em busca de respostas. Hoje acredita-se que Zvi alternava estados de profunda depressão e euforia maníaca. Zvi fugiu para Jerusalém, onde perambulava pelas ruas recitando cânticos cabalísticos. Em 1665, Zvi conheceu Neitan, um jovem que estudava a Cabala. Eles passaram várias semanas juntos, viajando pelas terras onde fica Israel. Passado um tempo, Neitan estava convencido de que Zvi era o Messias. Neitan proclamava que o Messias tinha aparecido. A boa notícia correu de sinagoga em sinagoga no Império Otomano e depois na Europa. Em 1666, o mundo judaico já estava fascinado com a vinda do Messias. Shabtai Tzvi was a manic depressive, but a very charismatic manic depressive, and a lot of people gathered around him. Other people felt that the time was ripe. In fact, this might be what we've been waiting for. No início de 1666, Zvi foi preso e levado ao palácio do sultão na atual Turquia. O sultão o condenou à morte por ter criado um frenesi na população. The Turkish Sultan gave him an offer he can't refuse, namely convert to Islam or I'll cut your head off, because if you are the Messiah and I cut your head off, you'll be able to put it back. Shabtai Tzvi took the easy way out and converted to Islam. Quando Zvi deixou o palácio convertido ao islamismo, um punhado de seguidores repetiu o gesto e se converteu. Alguns círculos cabalísticos continuaram a se desenvolver na Europa Oriental, incluindo um grupo que praticava o Hassidismo. Um rabino e místico chamado Baal Shem Tov, ou Mestre do Bom Nome, era o líder do movimento hassídico no início do século XVIII. We offer Kabbalah for everyone, without any barriers, race, sex, religion, anything. You have all of these Hollywood people jumping on the Kabbalah bandwagon. E a peregrinação a locais cabalísticos em Israel, como a realizada por Madonna em 2004. A pop star called Madonna adopting Kabbalah. I think this is, in a nutshell, this is postmodern spirituality for you. It's really a match made in heaven between Kabbalah Center and Madonna. Também é popular usar objetos religiosos, tais como amarrar um cordão vermelho no punho para afastar forças maléficas. A decodificação da Cabala tem sido uma jornada mística complexa há milhares de anos, e a busca para dominar seus segredos continua até hoje.